Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento e os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Uma pausa só para comentarmos isso aqui. Veja que o apóstolo Pedro traz aqui, desperta as pessoas quanto aos ensinamentos, a tudo que os profetas tinham falado e que os apóstolos também haviam anunciado sobre os últimos dias. Quer dizer, o Espírito Santo, quando nós pegamos o Novo Testamento, por exemplo, todos os livros do Novo Testamento falam da segunda vinda do Senhor Jesus. Com exceção de um ou outro, de livros pequenos, como Filemão menciona, mas no máximo 3 epístolas bem pequenas, mas as demais todas enfatizam muito bem a vinda do nosso Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus enfatizou que voltaria. Ele falou isso nos evangelhos. Ele reafirmou no Apocalipse, na visão do Apocalipse para João, na revelação para João, suas últimas palavras, ele reafirmou que viria muito breve. Quer dizer, as últimas palavras do nosso Senhor no Apocalipse. Se não fosse algo que está prestes a acontecer, por que a palavra de Deus dá tanta ênfase a esse acontecimento? Ao maior evento da história da humanidade, que será o retorno do nosso Senhor. A primeira vez, ele veio para morrer na cruz, veio como homem, foi humilhado e sofreu tudo que sofreu. Mas a segunda vinda do nosso Senhor será diferente. Ele não virá para ser pregado na cruz. Ele não virá outra vez para ser envergonhado. Ele não virá como o homem que ele veio. Ele virá como o Senhor, o Rei dos Reis, o juiz de toda a terra, o juiz que virá para julgar as nações, o juiz que colocará as nações diante dele, que colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Haverá o julgamento, a separação entre os que irão para o inferno, para o lago de fogo, e os que herdarão a vida eterna. O nosso Senhor virá em glória, e muitos não vão suportar a sua vinda, vão querer fugir da presença dele, mas não poderão. Alguns vão querer se esconder do rosto dele. Diz a Bíblia que aqueles que o traspassaram o verão. Imagine todos aqueles que blasfemaram contra o nosso Senhor, contra a palavra dele. Imagine os falsos profetas. Imagine aqueles que tiveram a chance de serem salvos e desperdiçaram. O apóstolo Pedro faz essa exortação. Ele relembra os ensinamentos dos profetas e apóstolos, e ele fala sobre os escarnecedores que viriam, que são esses que estão por aí, que zombam. A pior coisa para essas pessoas é quando falamos da volta do Senhor Jesus. Eles odeiam isso. O diabo odeia quando se prega que Jesus está prestes a voltar. Se o diabo pudesse, ele acabaria com a Bíblia, como já tentou através dos séculos. Mas é a palavra de Deus. A existência da Bíblia, a prova de que é a palavra de Deus é que ela chegou a nós.
O diabo não pode acabar com a palavra de Deus. Ela vem pelos séculos dos séculos, e olha que o diabo fez de tudo para ocultar a verdade, ocultar as Escrituras. Mas a palavra de Deus sempre prevaleceu e vai prevalecer, porque é a palavra dele. Esses escarnecedores são aqueles que zombam da nossa fé, que dizem que nós somos fanáticos, que nós somos loucos. É assim que somos chamados. Eles acham que eles é que estão certos, eles são sábios, eles são inteligentes. Alguns dizem que a Bíblia é um conto de fadas. Pessoas muito cultas, muito inteligentes, pessoas que escrevem livros, pessoas que são elogiadas, que dão entrevistas nos grandes programas de reportagens pelo mundo afora. Dizem que a Bíblia é um conto de fadas, zombam das histórias bíblicas. Pois é, esses terão que encarar o Senhor Jesus na sua volta, porque eles vão comparecer no juízo final, que quando Jesus vier, ele vai se assentar no trono branco e vai julgar as nações. Todos esses que hoje estão lá no inferno, eles sairão de lá para comparecerem diante do trono e serão julgados. Irão para um lugar pior do que o inferno, que é o lago de fogo, tão terrível que o próprio inferno será lançado lá. Olha que coisa terrível. Vocês já devem ter visto esses escarnecedores que já existiam na época dos apóstolos, e eles, pelos séculos, têm também falado, têm escarnecido, zombado das coisas de Deus. Eles existem, eles estão por aí, esses escarnecedores. Vocês já devem ter visto pessoas falarem contra a nossa fé. Não é contra a fé da Universal, contra a fé do povo de Deus, daqueles que creem na palavra.